Chegamos à lição de número 9 do nosso estudo do trimestre e nesta lição nós vamos estudar sobre o sábado na nova aliança. Eu gostaria que você acompanhasse o estudo até o final. Eu sei que tem muitos irmãos de outras igrejas que não observam o sábado e até não concordam com a observância do sábado em nossos dias, mas eu gostaria que você acompanhasse o estudo até o final para você entender a lógica do assunto. Para você ver que há muita lógica em observarmos o sábado em nossos dias, mesmo que com a nossa natureza pecaminosa muitas vezes não consigamos obedecer a Deus de forma perfeita. Mas a caminhada cristã é assim, nós vamos crescendo, vamos aprendendo e por meio da santificação em Cristo nós nos tornamos pessoas cada vez melhores pela atuação do Espírito Santo em nós. Então, vamos ver por que o sábado faz parte da nova aliança e vamos ver a importância dessa doutrina, para as nossas vidas. Então esse é o assunto dessa semana que nós vamos estudar. Em primeiro lugar, eu queria avaliar com você uma coisa. Nós estamos aprendendo ao longo desse trimestre que as alianças são diferentes desdobramentos do plano de salvação, e que as alianças todas apontam para a graça de Deus. Então, primeiro ponto, só existe um plano de salvação, desdobrado e revelado de forma progressiva nas alianças. Agora um detalhe, se a graça estava disponível para Israel e está disponível para a igreja, por que o mesmo estilo de vida não estaria disposto tanto para Israel quanto para a igreja? Se não havia um plano de salvação fora da graça para o antigo Israel, por que haveria um plano de salvação fora da graça para a igreja? E por que haveria um estilo de vida para Israel e um estilo de vida moral diferente para a igreja? Confundi um pouquinho, mas com um bom propósito, para lhe mostrar que, na verdade, tanto a graça quanto o estilo de vida ético que Deus exige do seu povo são as mesmas coisas ao longo da história. Israel foi salvo pela graça. Hoje nós somos salvos pela graça. O estilo de vida ético do povo de Israel envolvia a observância do sábado. O estilo de vida ético do povo de Deus hoje envolve a observância do sábado. Vamos ver dois textos para você ter isso ainda mais claro em sua mente. O primeiro, Jeremias 31, vamos ler os versos 31 e 32. Veja, isso aqui foi dirigido para Israel, mas você vai ver que o mesmo texto foi repetido para a igreja. Então o que isso nos mostra? Não há uma descontinuidade de Israel. A igreja é uma continuação de Israel. Não podemos separar as duas coisas. Tanto que Paulo, em Gálatas 6,16, chama a Galácia, de a igreja, o Israel de Deus. Então, o Israel de Deus e igreja são unidos. Apenas povos de Deus distintos em épocas diferentes. Mas a igreja é uma continuidade do povo de Deus ao longo da história. Jeremias 31, 31 e 32. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Agora veja qual era o problema da aliança. Porque eles anularam a minha aliança. Veja, o problema não estava em Deus, quando os tirou da terra do Egito e fez aliança com eles. Eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então aqui é dito que Deus faria uma nova aliança, já que o povo de Israel rejeitou a primeira, ele faria uma nova aliança, e nesta aliança
Deus, de acordo com o texto, imprimiria as suas leis na mente deles e também inscreveria estas leis no coração deles. E assim ele seria o Deus deles e eles seriam o seu povo. O detalhe é que esse mesmo texto foi repetido no Novo Testamento na era da igreja. E aí ele vai provar para você que a análise e a argumentação inicial que eu fiz, ela é bíblica. Ou seja, se a mesma graça fazia parte da vida de Israel e faz da vida da igreja, só que de forma diferente, pelo aspecto de o sangue de Cristo ter sido derramado na cruz, o mesmo estilo de vida moral faz parte, está presente na vida de Israel e na vida da igreja. Então Jeremias 31 a 33 é repetido em Hebreus 8:10, texto que foi escrito 70 anos depois da cruz. Então você vai ver que o estilo de vida ético é o mesmo. E nisto está inclusa a doutrina do sábado, está incluso o sábado, tá? E aí nós vamos desenvolver a argumentação. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Aqui já fala de um Israel, obviamente, espiritual. Ele pega o texto que se referia ao Israel como nação e agora ele aplica aqui a igreja. 70 anos depois da cruz, tá? Em Hebreus 8:10. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, esses dois textos comparados, Jeremias 31 a 33, com Hebreus 8:10, não deixam dúvidas de que o estilo de vida moral de Israel e da igreja é o mesmo. Considerando isso, não podemos ter dúvidas de que o sábado, a doutrina do sábado, ela é importante para ambas as épocas. Nós temos que ter em mente que sem Deus, todos os seres humanos têm a tendência a serem independentes. Então nós precisamos de algo que sempre nos lembre que nós não somos a medida de todas as coisas, que o universo não é antropocêntrico, ou seja, não tem o ser humano como centro. O universo é teocêntrico, tem a Deus como centro. E sem um relacionamento com o Criador, nós perdemos a noção de que o universo é teocêntrico, temos a tendência a nos desvincularmos do Criador, a degradarmos ainda mais a nossa natureza, porque nos consideramos a medida de todas as coisas, o centro do universo. E se vivemos de forma autônoma, o que acontece? Nós perdemos o senso do sagrado, né? E perdendo o senso do sagrado, perdemos o senso de que pertencemos a um Criador, né? E obviamente que se pertencemos a um Criador, nós temos obrigações amorosas e morais para com Ele. E o sábado é o único dos 10 mandamentos que nos lembra que Deus é o Criador e que portanto, não somos a última bolacha do pacote. O sábado nos relembra das nossas origens. O sábado nos mostra que não viemos ao mundo pelo acaso. Então a doutrina do sábado, ela é muito importante porque ela está associada à criação, à origem, ao ponto de partida de tudo. E você sabe que se a doutrina da criação não for verdadeira, o plano de salvação não é verdadeiro. Se Deus não criou o mundo em 6 dias, literais, e não cessou suas atividades no 7º, então não existe um pecado literal em Gênesis 3. Se não existe um pecado literal, não precisamos de uma salvação, porque não existe pecado. E se não precisamos de uma salvação, não precisamos de um salvador literal. Então você percebe as implicações?
A doutrina da criação, ela é firmada, solidificada a cada semana em nossas mentes e em nosso coração, através da observância da doutrina do sábado. E assim mantemos uma relação de aliança com Deus e não perdemos o senso do sagrado, o senso de que o centro de todas as coisas é Deus e não o ser humano. Vamos então ver a origem do sábado, né? É muito comum nós ouvirmos as pessoas dizerem o seguinte: o antigo sábado judaico. Só que esta é uma expressão extremamente infeliz e inverídica, porque o sábado nunca foi judaico. O sábado não pertence aos judeus. Ele foi dado por Deus antes de existir qualquer judeu sobre a face da terra. Ou seja, o sábado foi criado por Deus logo no início do mundo, quando existiam apenas Adão e Eva como seres humanos neste planeta. Então vamos ler Gênesis 2, 1 a 13 e prestar bem atenção nestas palavras. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Esse texto nos mostra que depois que Deus termina o mundo em 6 dias, e no verso 31 de Gênesis 1 ele diz: tudo é muito bom, eis que tudo é muito bom, ele cria o sábado como um lembrete do cessar de Deus de terminar a criação do planeta Terra. Quando diz que Deus descansou, nós sabemos que, de acordo com Isaías 40, verso 28, Deus não se cansa e não se fadiga. Esse descansou, aqui no hebraico, tem mais o sentido de cessar. Então, por Deus ter cessado as suas atividades no 7º dia, o que ele fez com o 7º dia? 2 coisas. Ele abençoa e o santifica. Ou seja, torna-o sagrado. Então, se você ouviu falar que todos os dias são iguais para Deus, isso é uma mentira. Isso não tem base bíblica. Porque o texto não diz que Deus abençoou e santificou a semana toda, ou todos os dias da semana. Ele abençoou e santificou o 7º dia. E você percebe, se você observar o sábado como Deus orienta nas Escrituras, e não como os fariseus haviam fanatizado o sábado, você vai preservar o senso do sagrado a cada semana. Você vai entender que você estará num tempo de 24 horas que foi abençoado e santificado por Deus, e você mantém o senso do sagrado na sua vida. E, consequentemente, a sua relação com o Criador será mais íntima. Perceba por isso que a doutrina do sábado e da criação estão interligadas, bem como a doutrina da santificação, que eu vou mostrar para você depois. Mas alguns alegam o seguinte: a Bíblia fala que o 7º dia foi abençoado e santificado, mas a Bíblia não fala o nome do 7º dia. Mas como? Tá certo que ela não fala aqui em Gênesis, mas nem precisa, né? Deus repete o nome do 7º dia. Deus, na verdade, menciona o nome do 7º dia em outros textos. E um deles é em Êxodo 20, onde há o 4º mandamento, que leva a nossa mente de volta para a criação. Então você vai ver que o nome do 7º dia, dado em Êxodo 20, é o mesmo nome do 7º dia lá em Gênesis 2, 1 a 3. Porque remonta-nos à criação. Então, preste atenção em Êxodo 28 a 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. O que Deus havia feito mesmo com o 7º dia? Santificado, abençoado e santificado. Então aqui já está nos dando o nome do 7º dia. E o nome é sábado. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado, ou seja, o 7º dia se chama sábado,
do Senhor teu Deus. Não é sábado dos judeus. É o sábado do Senhor teu Deus. E aí aqui o texto continua, ó. Não farás nenhum trabalho, já aqui já nos ensina como guardar o sábado. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Então é um dia de não realizarmos o trabalho secular e realizarmos apenas o trabalho religioso para Deus. E aí no verso 11 há a razão para nós fazermos isso. Porque devemos trabalhar 6 dias e descansar no 7º, que foi abençoado e santificado e que se chama sábado. A razão está no verso 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Então, assim como ele trabalhou, diríamos assim, 6 dias, devemos trabalhar 6 dias também. O mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Então, assim como Deus cessou suas atividades, nós cessamos nossas atividades seculares no sábado. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. A palavra sábado, né, Shabat, ou do grego sabaton, significa descanso. Então Deus deu ao 7º dia o nome de sábado, o nome de descanso, porque foi nele que Deus cessou as suas atividades. Então perceba, o sábado tem origem na criação. E Jesus também disse isso. Se você ler Marcos 2:27, quando Cristo está corrigindo uma forma fanática e distorcida de guardar o sábado, distorcida pelos líderes religiosos da época, ele lembra-os de que o sábado não foi feito para ser um peso para o ser humano, mas para ser uma bênção. E em Marcos 2:27, lemos o seguinte: e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então, quando que o sábado foi estabelecido? Primeiro, por causa de quem o sábado foi estabelecido? Por causa do homem judeu? Não. O texto e nem o contexto dizem isso. Eu já cheguei a ler a aberração de alguém dizendo que aqui homem significa o homem judeu. É gente que não tem o que fazer mesmo, né? Quando fala que o sábado foi feito por causa do homem, ele está fazendo menção ao ser humano do início da criação. Nossos primeiros pais. Então, o sábado foi feito para nossos primeiros pais e para a humanidade. É ser humano aqui, não é só judeu. E não o homem por causa do sábado. Então, não deveria se colocar o sábado acima do ser humano, mas lembrar que o sábado foi feito para beneficiar o ser humano. Então, Jesus também leva a nossa mente para onde? Para a criação. Mostrando o quê? Que o sábado é o ponto alto semanal na vida com Cristo. E por quê? Porque nós estaremos cessando nossas atividades, assim como Cristo, Deus Pai e o Espírito Santo cessaram as atividades na criação, e assim nós teremos como passar um tempo de mais qualidade com Deus, fazendo aquilo que é espiritual durante as próximas 24 horas. Vamos agora para avaliarmos uma outra questão. O sábado foi dado para Israel ou foi dado só para Israel? Nós temos que diferenciar isso. O sábado foi dado para Israel? Não há dúvidas. Deus não poderia dar a sua doutrina do sábado para os povos pagãos e ímpios que infectavam o mundo com a presença deles. Então Deus tinha que dar o sábado para quem realmente estivesse disposto a, de alguma forma, receber a Deus como Senhor e como Criador. Agora, Deus deu o sábado só para Israel? Aí a resposta é não. Ele deu para Israel, sim, mas não é só para Israel. E há muitos textos que comprovam isso. Por exemplo, você vai para Isaías 56 e você percebe que Deus inclui tanto eunucos quanto gentios na adoração sabática. Tá? Então diz assim, Isaías 56, a partir do verso 2. Bem-aventurado o homem
Veja, homem aqui, no sentido de ser humano, não é o homem judeu simplesmente. Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda sua mão de cometer algum mal. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo: o Senhor com efeito me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Olha a relação do sábado, tanto com a criação quanto com a aliança. E darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. Verso 6. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos, ou seja, Deus aceitaria a adoração deles no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então a pergunta é, o sábado foi dado para Israel? Sim, antes foi dado para Adão e Eva, como vimos em Gênesis 2, 2 a 3. Agora, foi dado para Israel depois? Foi. Mas foi dado só para Israel? Não. A Bíblia é muito clara a respeito. Foi dada para o homem, para o ser humano. E há um texto que é muito significativo no estudo dessa doutrina, que é Êxodo 16, que mostra-nos o milagre do maná. Por que esse texto é importante? Por duas coisas. Primeiro, porque ele mostra que um milagre extraordinário foi realizado no sábado, confirmando assim a validez e a santidade do sétimo dia. E além de um milagre extraordinário ter sido realizado no sábado, este capítulo nos mostra um segundo ponto, que o mandamento do sábado foi dado para Israel antes do Sinai, antes do Monte Sinai. Então dizer que o sábado é para Israel e que foi estabelecido no Monte Sinai é ignorar por completo o que está em Êxodo 16. Eu vou pedir para que você leia Êxodo 16 depois, como um dever de casa, para você analisar bem esse capítulo, tá? Mas em resumo, eles estavam no deserto e Deus iria os alimentava com o chamado maná. O maná, diz o próprio capítulo de Êxodo, era semelhante a sementes de coentro, bem pequenininho. E ele caía, né, juntamente com o orvalho. E aí tinha uma camada fina que eles podiam raspar da terra, e com aquele maná eles poderiam tanto comer puro, porque a Bíblia diz em Êxodo 16 que tinha um sabor de bolos de mel, ou podia se fazer pão, bolos ou qualquer outra coisa com aquele maná. Agora, olha o milagre. Deus dava o maná todos os dias da semana, menos no sábado. E aí você pergunta, mas Leandro, então como que o povo se alimentava no sábado? Aqui está o milagre. Vou ler para você Êxodo capítulo 16, a partir do versículo 16. Olha bem. Eis o que o Senhor vos ordenou. Colhei disso cada um segundo o que pode comer. Um gomer por cabeça, que é uma medida, tá? Segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim fizeram os filhos de Israel e colheram uns, mais outros menos. Porém, medindo-o com o gomer, não sobrava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Disse-lhes Moisés:
ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Por quê? Se deixasse o maná para a manhã seguinte, por ser doce, muito saboroso, juntavam-se bichos. Verso 20. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram o maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Só que no 7º dia, eles não recebiam e não passavam fome. Sabe por quê? Olha o que diz o verso 22. Ao 6º dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Respondeu-lhes ele: isto é o que diz o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiser cozer no forno, cozeio, e o que quiser descozer em água, cozeio em água. E tudo o que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então disse Moisés: comei hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colherás, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá. Isso aqui é extraordinário, porque se guardasse-se o maná um dia após o outro, ele juntava bichos, cheirava mal, estragava. Só que Deus na sexta-feira mandava em dobro, para não precisar colher no sábado. E mesmo sendo mandado em dobro, Deus não permitia que o maná estragasse. Então eles viram Deus realizar este milagre do maná antes do Monte Sinai. Mas infelizmente, alguns israelitas, assim como muitos cristãos hoje, fazem o seguinte: ao 7º dia saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam. Ao 7º dia muitos hoje saem para trabalhar e não obedecem ao que Deus pediu. E aí a pergunta que Deus fez para os israelitas é a pergunta que Deus faz para muitos filhos dele hoje. Verso 28. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Até quando você vai se recusar a aceitar a doutrina do sábado com essas evidências bíblicas que eu estou lhe apresentando? Já lhe apresentei em outros vídeos e vou continuar apresentando enquanto Deus me permitir. Até quando? Então o milagre do maná nos mostra isso. Que o sábado é santo e que ele tem que ser dedicado, obviamente, ao Senhor do sábado. E Jesus disse em Mateus 12:8 que ele era o Senhor do sábado. Ele é o soberano, ele é o criador do sábado. Além disso, o sábado nos ensina, o milagre do maná nos ensina como nos prepararmos para o sábado, não é? Ele disse, no 6º dia colham pão em dobro, ou seja, até a sexta-feira devemos estar com a nossa casa arrumada, com as nossas coisas seculares colocadas em dia, com as tarefas da escola todas prontas, para no sábado dedicarmos às atividades religiosas, à comunhão com Deus e à comunhão mais próxima com a nossa família. E ali disse também, o que quiser cozer no fogo, cozeio. Ou seja, tudo aquilo que for o mais difícil de se fazer para a refeição, que seja feito antes. E aquilo que é mais fácil, como preparar uma salada, uma coisa muito simples, que não exige mais esforço, você o faz no sábado. Então a Bíblia está ensinando também como guardar o sábado. Agora eu vou ver com você o sábado como sinal da aliança. Existe um argumento, eu vou ler primeiro o texto, vou lhe falar do argumento e vou lhe ajudar a refutar esse argumento que é falso, tá? Deus falou para o povo de Israel que o sábado seria também um sinal da aliança entre Deus e o seu povo. Por quê? Se o seu povo guardasse o sábado, eles estariam fazendo o quê? Abençoando e santificando o dia que Deus abençoou e santificou. E assim eles entrariam numa relação com Deus. O que é uma aliança? Nós vimos até agora que a aliança é uma relação com Deus.
E o sábado faz parte da aliança por quê? Porque se você passa mais tempo com Deus, tempo de qualidade com Deus, você está, diríamos assim, valorizando ainda mais a aliança. Se a aliança é relacionamento salvífico com Deus, por sua graça, o sábado possibilita que você tenha uma relação mais íntima, mais próxima e mais duradoura com Deus do que ao longo da semana. Então o sábado está intimamente relacionado à aliança, porque a aliança envolve relacionamento. E a guarda do sábado é para você se relacionar mais intimamente com Deus. E Êxodo 31, 16 e 17, Deus diz o seguinte: pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado. Bom, eu já mostrei em Isaías 56 que não é só para Israel. Deus deu o sábado para os eunucos, para os estrangeiros, para todo ser humano, como Jesus diz também em Marcos 2, 27. Tá? Mas aqui está falando diretamente com o povo de Israel. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Eu pergunto, o sábado é um memorial que Deus criou só aos israelitas? Ou é um memorial que Deus criou também a nós? É um memorial que Deus criou até a nós também. Então quando Deus dirige-se aqui ao povo de Israel, ele dirige-se ao povo de Israel, mas não é só o povo de Israel. Né? Porque quando ele fala aqui do 7º dia, em que Deus diz aqui, ó, é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra. Ou seja, é um sinal, o sábado, para todo aquele que foi criado por Deus. E alguns argumentam o seguinte: Leandro, aqui diz que o sábado seria um sinal entre Deus e Israel. Mas vocês observam o sábado, mas vocês não observam a circuncisão. Porque na Bíblia também é dito que a circuncisão seria um sinal perpétuo entre Deus e o seu povo. Por que você, ô Leandro, observa o sábado, mas não observa a circuncisão? Esta argumentação parece lógica, mas ela é totalmente ilógica. Sabe por quê? A palavra eterno ou perpétuo, para ela significar um tempo sem fim, depende do sujeito ou objeto ligado ao termo, tá? Então o Dr. H.G. Moule explicou isso. Considerando que o sábado foi dado na criação, antes de existir pecado, é óbvio que ele é um sinal perpétuo de que Deus é o Criador e é um sinal também da aliança de relacionamento que temos com Ele. Então, o perpétuo ou o eterno em relação ao sábado quer dizer para sempre, porque o sábado é de natureza moral e foi criado antes da existência de um mundo de pecado. Já a circuncisão, que também é relacionada ao termo perpétuo, ela não tem uma origem moral, não foi dada no Gênesis, e também não é um objeto, um sujeito, um evento de natureza perpétua. Então, o perpétuo em relação à circuncisão significa eterno enquanto dure. E nós vamos para Atos capítulo 15 e vemos que a igreja em Jerusalém reconheceu que não havia mais a necessidade de praticar a circuncisão, porque agora o crente marcava a sua entrada para a igreja, para o povo de Deus, não por meio da circuncisão, mas por meio do batismo por imersão. Ok? Então não tem como argumentar essa questão do perpétuo, tanto ao sábado quanto à circuncisão, porque são questões, são instituições, na verdade, de naturezas diferentes. Sábado tem natureza eterna, foi criado na criação, no Gênesis, quando não existia pecado. Circuncisão tem natureza transitória, foi criado pós-pecado, foi criado depois do Gênesis. Então, realmente, essa argumentação que usam, ela é totalmente sem sentido. Um outro detalhe muito importante do sábado é que ele, além de ser um memorial da criação,
ou seja, ele é um lembrete semanal de que nós somos criados por Deus e assim mantemos na mente a doutrina da criação e não somos influenciados pela macroevolução das espécies, o sábado também nos lembra que nós podemos descansar em Cristo todos os dias da semana. Então, por exemplo, em Hebreus 4, ali o autor ele defende o descanso na graça de Jesus. Hebreus 4 não fala do sábado, tá? Quando fala assim, ó, no versículo, vamos ver qual é o versículo, acho que é o versículo 9, ó. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. O repouso aqui mencionado não é o do sábado, é o descanso na graça pela fé em Jesus, tá? Então o propósito de Hebreus 4 não é falar do sábado, mas desse descanso pela fé que devemos encontrar em Jesus todos os dias. Porém, o descanso pela fé em Cristo anula a observância do sábado de forma semanal? A resposta é um grande não. As duas coisas são complementares. E por quê? No verso 4, o autor usa o sábado como um exemplo, ou para servir de símbolo, do descanso pela fé que encontramos em Jesus. E isso é muito forte para mostrar a validade do sábado, por quê? Porque se o domingo fosse o dia de guarda, seria muito mais lógico que 70 anos após a cruz, quando Hebreus foi escrito, seria muito mais lógico que o domingo fosse apresentado como um símbolo do repouso espiritual que encontramos em Cristo. Afinal, não é ele o dia da ressurreição? Mas não é isso que o autor faz. Para o autor explicar sobre o repouso, o descanso pela fé em Cristo, ele usa o sábado como exemplo. E para eles entenderem um assunto e ter lógica na mente deles, eles tinham que estar guardando o sábado. Não podiam estar guardando o domingo nesse período, senão o argumento não teria sentido para eles. E aqui diz Hebreus 4:4 o seguinte, ó. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia. E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. Então aqui ele cita o sábado semanal, de Gênesis 2, 2 e 3, como um memorial de que nós podemos descansar pela fé em Jesus em todos os dias da semana. Mas isso não uma coisa não suplementa a outra, mas complementa. Porque esse texto foi escrito 70 anos depois de Cristo, e para o argumento ter sentido, eles teriam que estar guardando o sábado 70 anos depois de Cristo. Então veja, não há base bíblica para o domingo. Eu sei que há uns 8 textos que se utilizam, mas num outro momento vamos abordá-los, não agora, mas esses 8 textos não têm nada a ver. Não tem nada a ver com a observância do domingo. Então, nós podemos ver aqui uma íntima relação, não é, entre o sábado e o descanso pela fé que encontramos em Cristo. Então o sábado continua fazendo parte da aliança com Deus. Não só com Israel, mas também com a igreja. Agora você vai ver, estamos indo para o final, uma coisa muito, muito importante. Além de o sábado ser um sinal da criação, um lembrete semanal da criação, o sábado também é um lembrete que Deus é o nosso provedor. Lembra do milagre do maná? Quando você observa o sábado, você demonstra fé de que mesmo não trabalhando no sábado, Deus vai prover para você. O sábado também é um sinal da aliança que estabelecemos com Ele, ou seja, uma relação diferenciada com o Criador, por mais tempo e com mais qualidade, porque no sábado passamos 24 horas envolvidos com Ele. Só que o sábado também é um sinal da santificação. Você sabia que o sábado é um memorial de que nós não somos salvos e nem santificados por nossas obras? Olha que curioso. Quando alguém relaciona o sábado à santificação pelas obras ou ao legalismo, essa pessoa distorceu totalmente a Bíblia. Sinceramente ou intencionalmente. Só Deus o sabe. Vamos ler Ezequiel capítulo 20, verso 12. E veja se um texto desses tem como ser aplicado apenas
a Israel como nação e não também a igreja, que é uma continuidade de Israel. Ezequiel capítulo 20, verso 12. Esse texto é importante, diz assim: também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Você percebe aqui, novamente, a graça no Antigo Testamento? Deus nunca ensinou que o sábado santifica alguém. Deus ensina que o sábado, ao ser observado, ajuda a pessoa na sua relação com Deus, e quem santifica a pessoa é Deus. Santificar é separar para um uso sagrado, é separar do pecado. Então o sábado é um memorial da santificação que encontramos em Deus. Isso também nos mostra que está perfeitamente relacionado à justificação pela fé. Porque antes de Deus dar o sábado para o povo de Israel, em Êxodo 20, ele já havia dado em Êxodo 16, mas antes de dar os 10 mandamentos escritos em Êxodo 20, nos versos 1 e 2, Deus falou o seguinte no verso 1: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, que te libertou da escravidão. Então o sábado pode ser um memorial da doutrina da justificação pela fé, mas em especial da doutrina da santificação. Então o sábado nos mostra que nós somos criados por Deus, que nós só podemos ser salvos por Deus e que só podemos ser santificados, ou seja, ser tornados melhores por Deus e não por nós mesmos. Como que alguém vai me dizer que essa doutrina é legalista? Somente se não entendeu a doutrina ou se não quis entender, uma das duas coisas. E eu finalizo o nosso estudo, né? Estudo esse que você vai poder se deparar com ele ao longo da semana, se você tiver a lição, não é o guia de estudos, lembrando a você de uma coisa e lhe fazendo um convite. Esse texto que eu li anteriormente, eu vou ler novamente, porque Deus quer que esse texto seja lido para você e também para mim. Êxodo 20, verso 8, no início diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. O que significa lembra-te? Quando alguém pede para nos lembrarmos de algo, isso envolve lembrarmos de algo passado. Então Deus está pedindo o quê? Para nós voltarmos ao passado. Lembrarmos que um dia fomos criados por Ele. E que guardando o sábado, nós estamos voltando para o passado. E lembrando que não estamos no mundo pelo acaso ou por meio do processo macroevolutivo. Estamos aqui porque um Deus amoroso com um plano e propósito nos criou. Não é? Então o sábado nos mostra que Deus é o Criador e que Ele concluiu a sua criação estabelecendo o sábado como um dia especial de adoração, de santificação, de comunhão com Deus e com os nossos familiares. E por isso, amigo, o sábado e minha amiga tem implicações importantes para hoje também. Considerando mais uma vez que aliança significa relacionamento, já que na nova aliança temos uma relação com Deus, e o sábado é um lembrete semanal de que Deus é o nosso Criador e que podemos nos relacionar mais tempo com Ele no sábado, o sábado faz parte da nova aliança. Lembre-se também de Hebreus 8:10. Na sua mente escreverei as minhas leis e imprimirei as leis no seu coração. Isso está na nova aliança. Tá? E para finalizar, o sábado continuará sendo um sinal de lealdade entre os filhos de Deus e Deus até o fim dos tempos. Porque pouco antes de Cristo voltar, quando ocorrer a grande tribulação, o sábado estará envolvido nesta questão. Não vou me deter nesse assunto agora, mas só lhe dou uma pincelada. E por estar envolvido nesta questão da grande tribulação,
O sábado, no fim dos tempos, vai mostrar de que lado nós estamos. Do Criador do sábado ou do poder representado pela besta que vai falsificar o sábado? E é por isso que Apocalipse 14:12 diz assim: aqui está a perseverança dos santos. Tem que perseverar em meio à tribulação. E o que eles vão fazer enquanto perseverarem? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Na grande tribulação, você precisará de perseverança na fé e na obediência. Não a obediência legalista, mas uma obediência como fruto da atuação do Espírito Santo em sua vida, como resultado da aceitação da graça de Jesus. Afinal, o sábado é memorial da santificação que recebemos de Deus e não de nós mesmos. Foi muito bom ter compartilhado esse estudo com você. Esta é uma doutrina muito ampla, teria ainda muito mais a falar a você sobre este assunto. Mas eu quero, em outra oportunidade, indicar para você livros para você estudar sobre o assunto. Não faltarão oportunidades. Eu espero que você avalie com muito carinho tudo isso que eu expliquei para você e que você entre numa relação de aliança com Deus por meio da observância do sábado, porque ele vai proporcionar para você um dia de 24 horas para você passar ao lado do Criador. Que Deus guarde os seus passos, que o Senhor do sábado abençoe e santifique também a sua vida. E nos vemos no nosso próximo estudo.